Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais esse novo episódio. Gente do céu, que animação! Eu tô igual aquele menino pequeno que quando ganha um presente fica empolgado. Cenário novo, imagem perfeita, som agradável. Gente, combinação perfeita para o nosso Identidade em Foco. Plataforma que vem com o objetivo de trazer instrução sobre fé, neurociência, psicologia, comportamentos, empreendedorismo. Essa é a nossa missão, é levar para você conhecimento que vai produzir o seu avanço em todas as áreas da sua vida. E como nós falamos muito de vida, eu não posso deixar de excluir a minha vida, né? Que é a minha querida que está aqui comigo do meu lado. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigado, querido. E agora, queria convidar todos vocês que estão aí de casa, no trabalho, no trânsito, na academia, correndo nas pistas de caminhada, não sei onde você está, queria te convidar para você curtir, comentar, compartilhar, conversar com a gente. Nós vamos responder todo mundo aí que comentar aqui nesse vídeo e eu tenho certeza que hoje você vai ser muito, muito, muito abençoado. E é isso, nós temos hoje uma convidada muito especial. No relançamento do meu livro na nossa comunidade de fé, nós conhecemos um casal incrível. Naquela ocasião, ela estava lançando também a sua primeira obra, O Peso da Dúvida. E hoje eu preciso te chamar a atenção para algo muito especial. Quando nós falamos desse peso da dúvida, a fé, a identidade, a saúde emocional sem máscara, eu preciso te convidar. Ela é nova de idade. Ah, mas não se iluda. O conteúdo que está dentro dela veio direto do trono de Deus. Amém. Você sabe, ainda com pouca idade, Deus sempre usa as pessoas certas, nos lugares certos, para as coisas certas. E hoje, o alvo de Deus é o seu coração. E eu quero te convidar a embarcar conosco, a conhecer um pouco mais da história e sobre os assuntos que a Gabriela Souza vem trazer para nós. Gabriela, seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer vocês, né? Primeiramente, por estar aqui, pelo convite. É uma honra para mim, um privilégio estar aqui falando sobre temas tão importantes, né? Agradecer também a audiência, quem estiver nos assistindo. E me apresentar, porque eu sou novinha, 26 aninhos, casada há 6 anos. E hoje sou estudante de psicanálise e lancei minha primeira obra, que é O Peso da Dúvida. E atualmente falo no meu Instagram sobre ciência e fé, gosto de fazer vários posts falando sobre a mente humana e como ela se conecta também com a divindade. É isso aí, Gabriela. Eu queria começar assim já trazendo um assunto bem polêmico. Eita. Já assim? Nem toda dúvida, no meu entendimento, é falta de fé. E eu percebo que muitas vezes nessa ânsia que nós temos de querer provar o tempo inteiro que nós somos fortes, que nós somos capazes de não poder demonstrar as nossas fraquezas, né? As nossas debilidades. Às vezes a gente até contesta, usa até a Bíblia, né? O versículo bíblico para poder usar isso ao nosso favor para mascarar uma coisa que não é verdade. Diante de tudo isso que eu estou trazendo aqui agora, o seu livro, O Peso da Dúvida, você quis retratar a dúvida sendo um peso ou as pessoas tendo um peso de carregar certas dúvidas? Sem dúvidas, as pessoas, né? Uau. Nós viemos ao longo dos séculos, né, trazendo uma série de dúvidas para a nossa vida. Isso é desde o Éden, né? Desde o Éden, a dúvida é um grande problema e é algo muito utilizado, né, nas nossas vidas para nos paralisar, né, para nos deixar realmente em dúvida de quem somos, né? E isso, dentro da fé, né, é muito importante porque lá no Éden, quando a Eva, né, ela foi ali tentada, tentaram ela perguntando, né, será que foi isso mesmo que Deus disse? Que você não pode provar nenhuma árvore daqui? A primeira pergunta era colocando em dúvida aquilo que ela estava escutando. Isso não mudou.
Atualmente, nós estamos sempre em dúvida de quem somos, do que somos capazes, do que fazemos. E nos sobrecarregamos com essas dúvidas, com certeza. Vamos lá, querida. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Não, eu tô aqui lendo. Ela tá muito Fátima Bernardes, Ela né? tá bem? Tô aqui Olha, gente, eu quero dizer que eu li o livro, tá bom? Tá aqui o meu livro autografado. Isso mesmo, verdade. Eu li o livro e eu amei. Eu amei bom. mesmo, assim, porque eu achei que é um livro com uma linguagem muito fácil de se entender. Já que a Verdade. dúvida ela é tão complicada, É verdade. ela é tão difícil. E eu achei que o livro tem uma linguagem tão fácil de se entender, tão fácil de você comunicar, né? Tem algumas atividades, gente, realmente foi assim. Que livro! Eu falei pra ela que eu amei demais ler esse livro. Muito, muito bom. Olha, eu indico assim, eu acho que você vai ter uma experiência maravilhosa aí com o peso da sua dúvida. Mas a minha pergunta é: a pessoa ora, jejua, serve, mas por dentro ela continua em pânico com a dúvida dela. O que está faltando aí? Fé ou uma consciência emocional, Gabi? O que você acha? Olha, eu não acredito que a dúvida, ela realmente nasça de uma falta de fé, né? Assim como nós gostamos de, às vezes, espiritualizar tudo como doenças, né, da mente, falando também que é falta de fé. Eu acredito que é muito mais a consciência mesmo de quem somos, do que estamos aqui, né, fazendo o quê, para o quê, né? E essa realidade, se a gente realmente acreditar naquilo que já está escrito, que é falado sobre nós, e realmente estarmos firmes naquilo que já é falado sobre nós, não damos lugar para dúvida, né? Então, é uma questão mais da consciência de quem somos e do que estamos fazendo aqui. Eu acredito muito na consciência. Se a mente Com entra certeza. aí, né? Gabi, eu tenho hora que eu vou falar até uma besteira, assim, porque eu acho que tem hora que eu penso que eu tenho alguns problemas mentais, sabe? Porque tem algumas verdades na Bíblia, tem todas as verdades estão na Bíblia, mas Sim. tem umas que parece que elas são tão fáceis de entender e a gente fica complicando tudo, né? Por exemplo, quando a Bíblia fala de nós sermos a imagem e semelhança de Deus, a Bíblia não está fazendo apenas uma alegoria, não. Ela está falando exatamente de uma realidade. Eu sou a imagem de Deus, É verdade. aquilo que se refere ao caráter, e eu sou a semelhança naquilo que se refere a tudo que Deus pode fazer. Eu também posso. Aquilo que Deus pode ter, eu também posso ter. Então, verdade. fala muito dessa sincronia de como Deus nos criou. E aí, te ouvindo, eu fico imaginando assim, você acabou de nos dizer que a consciência ela é um fator preponderante para a gente eliminar certas dúvidas. Com certeza. Então, nós podemos entender que isso é uma questão de maturidade. E aí eu te faço uma pergunta, existe um portal, existe uma chave da maturidade que vai determinar que essa pessoa ela não vá passar por determinadas dúvidas ou ela vença determinadas dúvidas por conta da maturidade que ela tem? Olha, interessante a sua pergunta, porque a Gabriela de 6 anos atrás não é a mesma da agora, né? Inclusive, esse livro não nasceu o ano passado, né? Ele veio ao decorrer da minha vida, né? Para hoje eu escrever sobre a dúvida, com certeza ela passou por diversos momentos da minha vida e sem dúvidas pela maturidade, né? E eu acredito que não existe, assim, uma saída. Inclusive, eu termino o livro falando que não tem uma resposta muito exata, muito, sabe, concreta de que faça isso e você vai vencer totalmente a dúvida. Na verdade, a dúvida é até importante para o nosso processo emocional e Uau. como ser humano também nós precisamos. O problema é quando nós colocamos isso em excesso. Na verdade, os excessos, né, que são os problemas. Que Nosso nós pastor enfrentamos. fala isso, né? Todo excesso esconde esconde uma falta. Pastor Mac, nós queremos te verdade. convidar aqui, viu? Vem. Espera. Ele fala exatamente isso. Então, eu acredito fielmente que todo excesso esconde uma falta. Em qualquer âmbito da nossa vida, o excesso ele vai esconder alguma falta, né? Então, o excesso da dúvida, ela esconde algo sobre você. O excesso da sua falta de entender, né, a sua identidade, quem você é, para que você foi feito, esconde uma falta. Aonde é que está essa falta? Né? Nós precisamos enxergar e olhar para onde é que está essa falta. Para que, então, nós cresçamos em maturidade e encontramos o portal, entre aspas, né?
Eu posso me dar uma pergunta aqui, querida? Ah, querido. É porque eu tô falando para você que eu tenho alguns gatilhos, eu tenho que investigar isso melhor. Gabi, você percebe ou você já leu algo ou entende que as dúvidas, porque nós estamos no campo da maturidade Sim. agora, né? As dúvidas, elas estão mais presentes na geração mais nova ou as dúvidas estão presentes na geração mais velha, a geração que são hoje, que é a minha geração, a geração dos meus pais? O que você percebe assim ao longo dos seus atendimentos, da sua vida num todo? É interessante porque a gente acredita que a dúvida ela só está ali na fase mais juventude, né? Na juventude. E, de fato, ela é muito mais presente aí. Mas já atendi casos, né, de pacientes com mais de 54 anos com dúvidas sobre sua existência, sobre a sua identidade, sobre quem Uau. era, sobre a sua criação, se foi criada da forma certa, será que foi isso, se eu tenho um problema com isso. Diversas dúvidas. Né? E isso chega a ser até frustrante, né? Você chegar a determinado momento da sua vida e estar paralisado com seus projetos, com seus sonhos, com seus objetivos, com as promessas de Deus até mesmo na sua vida, por conta de uma dúvida, né? E isso realmente é em qualquer idade. A dúvida, ela está presente em qualquer idade. Mas principalmente na juventude e principalmente no momento em que estamos, né? Nessa realidade em que vivemos, realmente essa questão da dúvida tem sido bem mais presente. Uau. Uau! Eu acho, assim, na minha humilde opinião, que a dúvida, ela vem para te trazer maturidade. Ela vem para você entender e para trazer mudanças. Com Por que certeza. que eu sou assim? Por que eu sou como eu sou? Por que eu estou fazendo isso? Por que que essa é a minha atitude? Teve muitas coisas na minha vida que tiveram respostas nas minhas atitudes. Gente, mas por que que eu faço isso? Por que que eu sou assim? Depois eu ficava com aquela consciência, nossa, por que que eu fiz isso, gente? Nossa, mas não é possível que eu não tenho controle. Quem Entendi. nunca, né? Entendi, sou sanguínea, gente, eu sou explosiva. Quem nunca? Sou explosiva, eu sou feliz, eu sou pra cima. Às vezes você tem que me puxar porque eu tô voando aqui. Desse modelo. Então, eu acredito que essa dúvida vem para te trazer uma maturidade, para levar você, para nos levar para um outro nível de entendimento, não ser maior que os outros, mas um nível de entendimento. E quando você tá nesse nível de maturidade, quero ler um trecho para vocês do livro da Gabi, que foi Exatamente, um dos fala trechos que eu sobre mais isso. gostei, que fala sobre maturidade, que fala assim: a maturidade te ensina a parar de aplaudir o que é superficial. Conta pra gente um pouquinho sobre essa frase. Então, a maturidade, de fato, eu até falo no livro que a dúvida, né, e a nossa, enfim, inúmeras dúvidas de não decidir algo, de não saber algo, ela nasce do medo, né? O medo de decidir, né? E o medo de decidir, assim, automaticamente puxa outro medo. O medo de errar. Né? Errar nas decisões, no que vai falar, no que vai pensar. Então, nós somos movidos pelos medos de errar. Né? E quando nós acreditamos ter um pouco mais de maturidade, nós entendemos que com os nossos erros nós aprendemos. Mas nós evitamos errar, né? Evitamos errar, queremos ser perfeitos, evitamos errar. E dessa forma também paralisamos a nossa maturidade. Porque ser maduro é reconhecer o que você está fazendo pode gerar algo certo ou errado, mas que você vai assumir aquilo que está acontecendo e o que vai acontecer. Então, a gente se paralisa de alguma forma a maturidade pelo medo. Né? Eu acredito tanto que é nessa questão de se conhecer, saber onde que eu me acordei, que eu falei assim, gente, eu preciso amadurecer. Eu conheci a teoria do professor Olavo de Carvalho, que fala sobre as 12 camadas da personalidade. E aí, lá fala assim que a quarta camada, as camadas vão tendo uma fase da vida. Então, até a quarta camada, nós seríamos aí um adolescente de 12 anos. E aí foram lá, e ele foi descrevendo as camadas, né? E nessa quarta camada, ele foi falando algumas atitudes de quem tá nessa camada. E eu falei, gente, eu tô dela. Meu Deus. Ele até fala que boa parte das pessoas não passam da quarta camada. Da quarta camada. Exatamente. Até você chegar numa oitava camada, que é onde ele acredita que uma pessoa que entenda que ela está mudando, que ela pode chegar, né? A oitava camada fala sobre
você entender que o mundo não te deve nada. Seus pais não te devem nada, seus filhos não te devem, ninguém te deve nada. Mas eu tava lá presa na quarta camada, é a camada realmente dessa idade aí de 12 anos. Quanta imaturidade. Quando eu entendi isso, entendi que eu não preciso mostrar pra ninguém que eu sou madura, mas eu preciso mostrar pra mim mesma. Eu preciso de mudar isso dentro de mim. Eu percebo que muitas dúvidas estão aí, né, nessa imaturidade. Então, como é bom descobrir que a maturidade vai respondendo essas perguntas e nos colocando num lugar muito maior, né? É isso aí que você falou a respeito de acreditar, né? Enfim, de que você não precisa provar para os outros aquilo que você puxando um gancho, né? Que eu escrevo no livro, que na tentação lá no deserto, quando o diabo fez a primeira pergunta a Jesus, se tu és o Filho de Deus, né? Se tu és. Ele sabia que era. Mas ele colocou em dúvida a identidade. Isso. Só que aí Jesus nos ensina, ele não precisa provar só porque ele é. Uau. Né? Ele simplesmente responde, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Encerrou ali, né? Então, assim, o fato de a gente não precisar provar para as pessoas, nós aprendemos com o clássico, o mais importante, com Jesus. E eu gosto muito também da analogia, e até mesmo para esclarecer para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, que maturidade não tem nada a ver com a idade. Espera-se, na verdade, que as pessoas, quanto mais velhas vão se tornando, vão ficando, elas se tornem cada vez mais maduras. É verdade. Mas a maturidade, ela alcança as pessoas de uma forma que não tem, de fato, nada a ver com a idade. Eu me recordo de um episódio que nós vivemos, e aí eu já vou emendar com uma pergunta. Bom, nós passamos por um grande trauma, né? Que foi a perda do nosso filho, né? O Isaac tinha 9 anos, tratou de um câncer, e eu me recordo de uma ocasião que uma grande amiga nossa, ela também tem formação muito voltada para a área da saúde, e ela me perguntou, e aí, Luiz, como que o Isaac está se comportando? E aí eu peguei e falei para ela, ele é muito imaturo, né? Então ele ainda não está entendendo muitas coisas. Aí ela me parou. Ela falou, não fala isso mais, não diga isso. Ele tem a maturidade certa para a idade certa. E aí eu fico pensando assim, Gabi, por que as pessoas elas não se predispõem a buscar a maturidade, que a maturidade também ela é conquistada. Então não é um fator de completei 40 anos, caiu uma ficha e eu... Nasceu o dente ciso. Eu virei, que é o dente do juízo, né? É o dente do juízo. Passo a ter juízo, eu passo a ter maturidade. Você está fazendo essa virada de chave total, está indo para psicanálise, né? Freud explica, mas não é só Freud, tem outros, né? Teóricos, né? E eu percebo também que as pessoas ficam se escondendo atrás de alguns traumas para não ter essa virada de chave, para não chegar à maturidade. Eu me recordo que uma vez, participando de uma bancada de jornal, ao vivo, eu não posso dar muitos detalhes, mas a pessoa que estava conduzindo o programa me insultou, não na minha dignidade, mas a respeito da minha resposta. E depois, na volta do intervalo, quando eu a questionei, ela falou, não, mas é porque eu sou bipolar. Então, eu percebo que às vezes as pessoas se escondem atrás de diagnósticos, se escondem atrás de traumas, se escondem atrás da sua falta de caráter, ou do seu caráter errado, do seu caráter torto, e não procuram uma melhora. E aí depois querem justificar ou querem colocar isso na conta do outro. Como se isso fosse uma dúvida do outro. Você deu o exemplo aqui bíblico. Satanás é quem colocou em dúvida. Jesus nunca teve dúvida de quem ele era. Nunca teve. Nós também não temos dúvidas naquilo que se refere ao nosso comportamento a partir do momento que eu tenho luz de quem eu sou. Exato. O que você entende que as pessoas querem? Por que as pessoas querem ficar se escondendo atrás de desculpas, ao invés de verdadeiramente assumir um papel de... Eu estou em dúvida disso, então o que eu preciso fazer para atingir uma maturidade? Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que o inconsciente ele tem fome daquilo que ele já conhece. Nós
Bem vivemos psicanalítica, né? bem psicanalítica, bem Freud. Então, assim, o nosso Você inconsciente... repete de novo, por favor? Repita. O inconsciente tem fome daquilo que ele já conhece. Olha. É forte porque nós vivemos uma vida de repetições porque nós já conhecemos aquilo como um padrão nosso, né? E eu coloco até, às vezes, em pauta, né? Será que eu sou quem eu sou, de fato? Ou eu aprendi a ser assim, com as circunstâncias? E, de fato, a gente aprende, né? Ao decorrer do tempo. Mas por que que algumas coisas que nós aprendemos, nós insistimos em continuar com elas na bagagem, né? Porque, de fato, você conhece aquilo como sendo seu, né? Como aquele trauma na sua vida sendo primordial, o que aconteceu e não muda mais. E você vai se alimentando daquilo e alimentando daquilo. O inconsciente faz isso. Em boa parte dele, ele só gosta de fazer isso, né? E de uma forma, tentando nos proteger, tá? Ele tem essa função, às vezes, de nos proteger, de reconhecer quem nós realmente somos. E isso pode doer. O medo numa escala, ele pode ser interpretado como proteção, né? Então, eu tenho medo de colocar o dedo na tomada, então por isso eu não vou colocar o dedo na tomada e isso automaticamente tornou-se uma proteção. Uma proteção. Né? Então, agora essa do inconsciente, o meu inconsciente não ficou inconsciente, ele ficou muito consciente aqui, tá apitando muita coisa aqui agora, viu? Ai, Gabi, então, eu sei que você fala muito para mulheres. É verdade. Assim como eu, esse livro, gente, ele fala muito para mulheres. É verdade. Assim como eu, também falo muito com mulheres. E muitas coisas que eu vejo hoje em dia, eu consigo explicar para a pessoa coisas que estão acontecendo na vida dela. Uhum. Então, eu consigo explicar. Olha, o seu olho é assim porque você dorme mais de um lado que do outro. Olha, o seu cabelo é assim, vamos pôr assim. Uhum. Olha, você nasceu para ter um cabelo cacheado, mas a pessoa insiste em ter o cabelo liso. Olha, tanto que o cabelo cacheado tá mais bonito que você. Deus não errou a mão quando fez isso, o seu cabelo cacheado. Uhum. Então, nós temos um público feminino aí com várias demandas. Eu percebo que as mulheres hoje em dia, elas querem muitas coisas. Elas Demais. querem entender sobre filhos, elas querem entender sobre finanças, entender sobre casamento, entender sobre cuidados com a casa, cuidados com o corpo, com a mente e tudo mais. E hoje, qual é a maior cobrança que você tem percebido aí no consultório em relação às mulheres? Qual é o tipo de cobrança que elas têm ficado com mais dúvida, mais peso aí na sua vida? Sem dúvida, a aceitação. Uau. Ser aceita pelos pais, Uau. pelos amigos. E isso as faz, né? Mudar de estilo, mudar de cabelo, né? Ter o corpo ideal para a sociedade, né? Então, aquele padrão que elas acreditam ser o correto e elas acreditam que precisam se adequar a esse padrão e serem aceitas só mediante a isso, escondendo quem verdadeiramente é, para que seja aceita pelos outros, seja amada, seja vista, seja escolhida, né? E é triste a gente falar sobre isso porque nós vivemos realmente numa sociedade em que as mulheres estão cada vez mais querendo, né, estar diante de um padrão que a sociedade impôs. E assim, isso até mesmo na rede social, no Instagram, né? A maternidade perfeita. Maternidade perfeita, né? Esposa troféu, né? Tem vários temas aqui que a gente poderia falar. Então, a gente se cobra para se parecer com o outro, e é até mesmo um tema que a gente pode abordar, sobre a percepção que nós temos sobre nós mesmos e está baseada no outro. Exato. Né? Eu sou quem eu sou porque o outro acha que eu sou assim, ou que eu deveria ser assim. Né? E Lacan fala muito sobre isso, né? Sobre essa percepção sobre nós mesmos, está baseado no lugar do outro. O que o outro acha de mim, né? E aí eu vou me adequando àquilo que esperam sobre mim. E, em parte, isso, assim, ao decorrer da nossa vida, é normal. É natural que o sujeito se coloque nessa situação. Mas o excesso, ele pode prejudicar. Porque você deixa de ser você. Deixa de ser quem você é. Uau. Exatamente. Uau. Gabi, eu estou impressionado com a sua lucidez Ai, em responder. Eu fico feliz de encontrar jovens que têm o apreço por uma boa leitura, por um bom estudo. Ainda muito novo, eu sempre me dediquei em querer conhecer, mas não pelo fato apenas de conhecer, mas onde eu posso usar isso ao meu favor ou
ao favor de alguém, né? E vocês entraram agora numa seara muito grande, porque nem a Bíblia consegue explicar a mulher com exatidão, né? Porque teria que ser nem umas consegue, 15 estão Bíblias, tentando, né? mas não consegue, não. Meu Jesus poderoso, né? E assim, meu pai Acho que foi ele um tá homem, desabafando. meu pai Acho que foi é um desabafo, homem, é meu isso, pai foi um vai. homem muito presente, né? Mas eu vivi uma vida muito feminina, muito cercada por mulheres, né? Então, minha mãe, minhas irmãs, eu sou o caçula. Então, a minha irmã mais velha, ela me liga assim, como se fosse a minha mãe. Onde você está? Aí a Olha minha só. esposa me liga, você está onde? Aí minha filha agora, na faculdade, me manda mensagem, pai, você já está vindo. E aí eu fico pensando, falo, gente do céu, o que aconteceu? Né, o maridão tá ali, os meninos estão ali também, eu fico pensando, né? Será que eles vivem o que eu vivo, né? Vamos lançar um Globo Repórter, né? Vamos, Onde vamos. que eles Onde fazem, faz, o que eles que vivem, vivem. né? E aí, e uma coisa que eu fico muito preocupado, porque enquanto consultor empresarial, eu me deparo com muitas situações tristes para o cenário feminino. Por quê? Agora há pouco, teve um empresário que falou para mim, Luiz, não contrata mulher, porque mulher só dá dor de cabeça. E aí eu perguntei para ele, falei, o senhor quer que contrata profissional ou o senhor quer que contrata sexo? E aí a pessoa olhou para mim e falou assim, eu sou o dono. Eu falei, tudo bem, eu só estou te perguntando. Porque se eu tiver numa mesa uma mulher competente e um homem frágil, eu prefiro contratar a mulher competente. Com certeza. Até porque a mulher competente, se ela estiver na casa dela um dia passando mal, é bem capaz ela estar Ela passando vai. mal em casa e Ela vai resolvendo o trabalhar problema sobre lá do serviço. Porque Com certeza. nem Freud explica. Tá? É verdade. Por que, que a mulher consegue atender um telefone, mandar mensagem ao mesmo Fazer tempo, comida. mexer na panela, brigar com o marido, brigar com o cachorro e ainda ouvir o que está passando na televisão? Exatamente. Você viu agora há pouco nos bastidores, deixa eu falar para vocês, nos bastidores eu estava contando para a Gabi como que era o nosso formato. E a irmã estava aqui conversando com o produtor. E aí eu tive que parar para poder me concentrar e continuar a Não conversa que eu consegue tava sair com da com a Gabi. caixinha. Por quê? Não, é uma Porque eu caixinha não só. É consigo, uma caixinha só. É. eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas elas conseguem. Então é um ser que a gente não Consegue. consegue explicar. Mas tudo bem. E a pergunta é o seguinte: por que a mulher até hoje ainda tem essa dificuldade de encontrar o seu lugar de força e encontrar o seu lugar de sentimento? Por que você entende que as mulheres ainda são confusas? Né? Eu falo isso porque assim, a minha esposa ela é muito bem posicionada. Eu sou um homem muito bem-aventurado, porque minha esposa ela não fica com dúvida de quem ela é. Ela não tem dúvida das coisas dela, ela não tem dúvida a hora que ela vai responder, a hora que ela não vai, a hora que ela quer ir, a hora que ela não quer ir, quem ela quer receber lá em casa que ela não quer. Ela não tem dúvida de absolutamente nada. Nada. Não tem. Olha que eu tenho. Mas muitas mulheres sofrem isso no mercado de trabalho, na família, no relacionamento conjugal. Eu não me recordo de uma época que a gente está ouvindo falar tanto sobre feminicídios, sobre Demais, ataques demais. às mulheres, à pessoa da mulher. Uhum. Então, onde que encontra esse lugar de força, esse lugar de sentimento? Ou existe uma dualidade ou não tem? Se é que existe, né? Se é que lugar existe. certo, né? É muito ambíguo, né? Sim. Ser mulher. Inclusive, era um dos temas que eu mais tratei na minha terapia e trato, né? Porque é uma evolução constante. E eu vejo muito o ser mulher com a principal referência que você tem da sua vida, sua mãe. Né? Para mim, apesar de ter uma mãe presente, a minha questão sobre a minha percepção do que é ser mulher sempre foi muito confusa. Né? O que é, de fato, ser mulher? Eu preciso fazer o quê para ser mulher? Para algumas pessoas, tem que ser uma mulher que dá conta de tudo, tem que dar conta do trabalho, tem que dar conta de tudo, isso é ser mulher. Para outros, não, eu preciso mostrar o meu corpo, então eu vou parecer ser mulher. Então, qual que é a visão que nós temos sobre o parâmetro que nós temos sobre o que é ser mulher? Né? E um episódio, assim, marcante para mim, na minha infância, foi que, assim, na puberdade ali, né? Na adolescência, né? Quando o corpo já estava se mostrando, né? Tava crescendo e tudo mais. E aí a minha mãe comprou um sutiã para mim. E ela comprou o mais apertado que existia, o infantil. E aí ela colocava e doía tanto, que ela falava assim, você não pode crescer, senão você vai ficar aí parecendo
mulher da zona, e falando, assim, algumas coisas, né? E aí eu cresci com essa percepção que eu não podia mostrar, eu não podia ser, e eu vivia encolhida, vivia... O que é ser mulher? Então, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, então, né, aqui eu preciso ser quem, né? Qual que é essa percepção que nós temos sobre mulher? Eu acredito ser tão confuso, né? E realmente... Com o tempo, a gente se descobrindo, porque vocês não entendem, nem a gente se entende. Ai, que alívio. Essa é a verdade. Ai, que alívio. Então eu não estou errado, não. Ô, glória a Deus. Já fico feliz, já. Olha, você que é homem, está nos acompanhando, Nossa, você que é gente. filho, dê um glória a Deus. Fica satisfeito, meu irmão. Sabe por quê? Não é fácil. Não. Mas é muito mais difícil não ter uma mulher. Acredite em mim, viu? Com certeza. Gabi, eu queria muito que você contasse para nós como nasceu o seu livro, que o nosso livro aqui, que agora o Luiz Paulo vai mostrar para vocês, nasceu dessa convivência à mesa com os nossos amigos, família, né? Sim. E de um momento em que Deus nos falou, né, que para mudar a nossa vida teria que nos mudar de mesa, né? E Deus Uau. começou a nos mostrar o poder que tem a mesa. Uhum. E aí, eu queria que você contasse para nós como nasceu o seu livro, O Peso da Dúvida. Da forma mais inusitada possível. Não que ele tenha nascido só o ano passado, que foi o dia que lancei, né? A época que eu lancei. Porque ele já vem sendo produzido aí ao tempo. Mas quando de fato eu decidi escrever, né? Foi do nada. Do nada. Mas eu falo até Os isso, nada né? Não é, de Deus, não é do nada nada, de né? Deus. É o de repente de Deus. De repente saiu um livro, né? Eu estava com muito desejo de falar com mulheres, né? E em um acampamento da nossa comunidade, né? Eu recebi uma palavra que falava que o Senhor estava me entregando uma nova ferramenta para falar com pessoas. E eu já estava no meu coração sobre a escrita. Só que eu estava com dúvidas sobre escrever um livro sobre dúvida, né? E aí, quando eu recebi essa palavra, ficou muito firme no meu coração de que era isso que o Senhor queria de mim, sabe? Eu falo que O Peso da Dúvida, esse livro, ele não tem nenhum fim lucrativo em si. O que realmente eu vejo nele é que o Senhor precisava falar com mulheres específicas que receberam esse livro sem eu nem sequer conhecê-las. Uau. Né? Chegou em mãos de mulheres que eu não conhecia, mas que o Senhor já conhecia antes de mim. E quando eu decidi, eu simplesmente cheguei, depois do banho, fui lá na sala e falei, amor, vou escrever um livro. Ele, tipo, do nada, né? Como assim? Vou escrever um livro? Eu vou escrever um livro e eu já tenho até o tema. E eu já tinha o título. É O Peso da Dúvida. Quando eu falei, ele, uau, que título lindo e forte, né? Então, assim, foi algo que o Senhor já estava pulsando no meu coração, né? E de maneira, assim, depois, né? O Senhor confirmou isso através de uma outra pessoa. Então, para falar sobre esse livro, eu falo muito sobre ciência e fé. E é o que eu mais falo no Instagram, né? Eu não consigo separar essas duas coisas. Ciência e fé. Eu acredito que a ciência prova Deus. Prova Deus, né? A gente tem medo de, às vezes, entender sobre a ciência, estudar a ciência com medo de estar ameaçando Deus, quando, na verdade, isso nos prova a existência dele. Exatamente. Né? Então, a ciência e a fé. Unindo isso às emoções também. Né? É um tema realmente discutido hoje, né? Sobre essa questão da mente humana, da psicologia, da psicanálise, envolver um pouco ali da questão da fé, da religião, mas... Enfim, eu acredito que isso até Albert Einstein falava, né? A ciência sem a religião, ela é manca. E a religião sem a ciência, ela é cega. Uau. Então, assim, Nossa. aquilo que nós cremos se prova na ciência. Não tem outro jeito. Ela se prova. A verdade é inconfundível. Uau. Gabi, você está falando que entende que essa mensagem ela seria mais direcionada às mulheres, né? Sim. É um público que você adotou para trabalhar. Uhum. E nessa jornada sua, nessa construção, nessa mudança de chave, indo para psicanálise, existe algum conflito emocional que você percebe que ele é mais latente, ele é mais repetido em mulheres? E por que às vezes as mulheres têm essa dificuldade de admitir, de reconhecer certos conflitos emocionais? E se tem esses conflitos, quais que você poderia destacar aqui, até mesmo para poder ajudar quem está aí nos ouvindo, né, nos assistindo, porque eu percebo que
é difícil. É difícil, por exemplo, é difícil para uma pessoa procurar uma ajuda psicológica. Né? Há um tempo atrás, quando falava, vou no psicólogo, você tá doido? É doido? Vou no psiquiatra, né? Então já vai internar. Né? Então, como se a psiquiatria fosse um nível graduado da nossa loucura, né? Então, só que eu percebo também que talvez seja pela questão de um mundo muito machista, estereotipado demais na questão de que o homem é sempre superior, e aí acaba que a mulher ela não consegue colocar para fora esses conflitos emocionais, né? Tem uma música antiga, você não vai lembrar, é uma música antiga mesmo e secular, mas ela é muito forte, que ela fala assim, dizem que a mulher é um sexo frágil, mas que mentira cabeluda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, aí o cara começa a falar que uma mulher tem que dar um único peito, porque um tava empedrado, que fala, né? Dá um corte massa, né? Depois né? E aí ela tinha que dar um único peito para 2 meninos, ainda tinha que cuidar da casa, ainda tinha que fazer um negócio. Então, assim, ainda tinha que dar amor pro marido, porque o marido entendia que era a mulher que tinha que dar amor para ele, não ser mútuo. Então, são vários conflitos emocionais que surgem na vida da mulher. E eu falo isso para minha esposa, eu falei isso para minha filha, eu falo isso para toda mulher que eu tenho a oportunidade de sentar e conversar. Eu falo, cuidado quando você escolher para ter filho. Por quê? Se daqui a pouco você separa, não adianta. O BO é todo seu. O filho fica com a mulher, o corpo que precisa voltar ao estágio normal que a sociedade impõe, que tem que voltar, é o da mulher. A mulher trabalha na rotina durante o dia, depois ela chega em casa, ela ainda tem que fazer as rotinas domésticas. A mulher, ela tem todo um trabalho consigo própria, no sentido de cuidar, de manter-se mulher. Exato. Porque tem mulheres que acabam virando, desculpa, mas tem mulheres que acabam virando mini-homens ou semi-homens. Por quê? Porque tem que estar forte demais, tem que estar parruda o tempo inteiro para fazer tudo. Lá em casa, minha esposa não empurra a geladeira, ela não faz as coisas. Jamais. E não é porque, porque o Luiz é carinhoso, é isso, não, é porque ela não faz. E quando eu esqueço, se porventura eu esquecer do papel dela como sendo ela a mulher, pode ficar tranquila, ela vai me lembrar na hora. Ela fala, querido, é você. Aí eu olho e falo... A luz ficou queimada há 1 ano, tá, gente? Lá em casa as coisas elas estragam e se consertam sozinhas. Mas eu de tão cansadas que elas ficam. Vou resolver esse problema do Luiz Paulo. Exatamente. E isso é bom porque muitas vezes também a mulher ela quer assumir o papel do homem. Sim. E aí ela acaba também assumindo um BO que não é dela, e aí a carga dela, que já é pesada, fica pior ainda. Então eu falei demais e a pergunta existem conflitos emocionais? Quais são os que você mais se depara, né, aí na sua jornada? Não, essa ideia de que vocês falaram aí é sensacional, gente. E o feminismo, de alguma forma, ele trouxe algumas vertentes positivas e também negativas, né? E às vezes a gente precisa realmente enxergar que há movimentos aqui positivos e negativos do feminismo. Trouxe aquela mulher empoderada, aquela coisa assim que tem que dar conta de tudo e ponto, não precisa de homem pra nada, não precisa de ninguém pra nada pra viver. E viemos numa geração em que as mulheres estão mais cansadas, mais sobrecarregadas e com mais frustrações na vida, né? E agora entramos numa nova era. A mulher que fica em casa é santa. A mulher que é a do lar, é a melhor possível. A que faz bolo às 3 horas da tarde, né? E a que trabalha é egoísta. Exato. Né? Então, a gente tem, assim, essa nossa corrida. E a gente não enxerga muito isso nos homens, né? Não tem muito essa dualidade esse de conflito, falar, esse né? conflito, né? Mas para o feminino, isso é muito mais presente. Muito mais presente. E é algo que a gente aprende também com as relações familiares. Eu também, dentro da minha casa, sempre vi minha mãe resolvendo tudo. Né? Eu perdi também depois, aos 8 anos de idade, 3 dias antes do meu aniversário de 8 anos, eu perdi o meu pai, né? Que ali eu também tinha como referência dentro de casa. E durante 1 ano, minha mãe ficou sozinha e teve que cuidar de tudo comigo. Então, eu sempre olhei minha mãe como aquela que dá conta de tudo. Hoje, às vezes, é até difícil pro meu esposo abrir a porta do carro. Eu já tô indo lá, já tô abrindo, ele, amor. Eu, mesmo, deixa aqui. Ele é o último romântico. Ele é o último romântico, tem que abrir a porta do carro, gente. Então, eu tenho que me policiar. Mas é claro que isso é algo que a gente também precisa ter a noção que precisamos, né? Que queremos isso. Porque não adianta também exigir deles um romantismo que a gente não está disposta a segurar o tranco, né?
de deixar uma luz, às vezes quebrada, enfim, para que ele tome essa posição. E o que a gente mais vê é que mulheres reclamando de homens que não estão na posição de homens, mas quando, na verdade, elas estão nessa posição há tanto tempo que nem se enxergam nessa posição, retirando o homem da jogada. É mesmo. Né? A gente verdade. vive esse... Como é esse bom ouvir uma mulher falando isso, porque se eu falar isso, no outro dia eu tô cancelado. É verdade. Ou senão é verdade. o Rodrigo e o Alex têm que fazer corte ali, tirar... Porque senão eu viro o cara que tá querendo machista, lacrar na internet. Exatamente. É um grande Não, problema repete da o nossa nome de geração. Jesus de novo. Agora não sei nem repetir. Gente, mas é A verdade. mulher que ela tá tão cega ao ponto de assumir tanto o papel masculino que por isso ela não enxerga o homem. Não enxerga. Ela Uau. acredita que ele não faz. Então, a gente vê isso muito evidente muito. hoje de mulheres reclamando de homens que não fazem o seu papel de homem. E a grande pergunta E a maioria é... das vezes é porque elas não deixam. A grande pergunta é, será que eu tô deixando ele ser o homem que eu desejo que ele seja? Será? Né? Então, assim, é uma questão que a gente fala até do Essa dúvida do ela tem que piloto. ter, né? Tem que ter essa dúvida. Essa dúvida é boa. Mas é boa, constrói maturidade. Sim. Maturidade no relacionamento, maturidade no casamento, né? Sim. Eu e o Luiz Paulo, nós viajamos. Nós fomos pra Buenos Aires ano passado. Vocês estiveram lá também, né? Não. Ah, não, né? Não, queremos ir. Eu tava olhando, dando uma stalkeada. Esse foi no Chile. Eu tava vendo o Instagram bom do seu demais. esposo. Altos Todo lugares. viajado, Eu falei, né? gente, É é um casal viajado, que a né? gente tem que estar Todo junto viajado. mesmo, né? Que Ué, isso, a próxima vamos pra Buenos juntos, hein? Ó, podemos. Na hora. Eu amei E aí, Buenos na Aires. viagem pra Amei. Buenos Aires, o Luiz Paulo me perguntou assim, e aí, senhora, querida? Com quanto a senhora vai ajudar financeiramente nessa viagem? Eu falei, com nada. A minha função é ser bela nessa viagem. Perfeita. Só lamento pra você. E eu A ainda irmã- quero isso. A irmã me mandou o roteiro pronto de todos os Olha dias, com a só. previsão de custos e gastos. desse jeito. E falando o que era prioritário e o que podia ser dispensável. Mas não dispensei nada, eu quis fazer Possivelmente tudo. dispensável. desse Eu queria modelo. assistir um espetáculo no Teatro Colón. Nossa, eu que queria demais. muito ir Mas no foi pra- tango. Então, eu mandei direitinho. Eu falei assim, se vira, meu filho. O problema é seu. Nossa, eu vou estar linda e plena. Esse é meu papel lá Não, nessa a Camila viagem. Vieira fala muito sobre isso, né? Que você tem o esposo que você merece, né? Você tem o homem que você tá desejando ter de alguma forma, né? Porque realmente, se eu me imponho e coloco nesse lugar, né? Olha, eu quero simplesmente curtir e você tem que dar conta, né? Pronto. A gente recebe aquilo que a gente quer, de fato. Exatamente. Eu falo que a mulher é a temperatura do lar, né? Ela que vai regulando ali, né? E não tem nada que a mulher não consiga, gente. é um Essa é a fato, né? verdade. É um fato, é um fato. E é um fato, né? Lá em casa eu falo isso pra minha filha. Já chega e falo, sua mãe tá daquele jeito. Então não é assim, seu pai tá daquele jeito. Porque o homem, quando ele já chega sério, todo mundo já sabe. Todo mundo já percebe, É. Então, assim, o cachorro, as paredes, a casa inteira, né, os porteiros, todo mundo Aí ele me percebe. chama pra tomar sorvete, aí Aí já entendi. É, Aí é a resolve. linguagem, né? A linguagem A certa. linguagem do amor, né? eu queria muito, Gabi, que você agora deixasse aqui um conselho um conselho para alguém que está em dúvida, uma mulher, né? Eu creio que pode ter alguns homens aí nos ouvindo também e fica com esse peso da dúvida, né? Qual conselho você pode dar para essa pessoa? Olha, eu sei que você está em dúvida agora, mas o que eu te aconselho é Ai, gente. Vocês jogaram uma difícil aí, hein? Não, agora, nesses minutos finais, agora você pode preparar. Agora é grandes emoções. Deus do céu, meu Deus do céu. Bom, eu acredito que, igual na terapia, a gente não dá respostas claras e objetivas, né? A ideia é que o sujeito Pense, entre, né, nessa análise e pense, né? E enxergue isso. Eu acredito que se eu desse uma resposta muito certa, assim, muito concreta, muito possivelmente a pessoa não iria executar. Porque eu acho que tudo aquilo que é falado assim muito certinho é muito difícil de ser executado. Diferentemente de quando você se auto-percebe aonde você precisa olhar, para qual lugar você precisa melhorar e aonde você precisa amadurecer. Né? Sendo isso algo individual, pessoal, eu acredito que tem um potencial enorme de mudar essa situação do peso da dúvida, né? Esse reconhecimento próprio. Por isso que no livro
no final de cada capítulo, eu coloco perguntas. Uhum. Para que o sujeito pense, né? Porque a minha dúvida não é a mesma dúvida que você. Apesar de nós sermos mulheres, nós temos parâmetros totalmente diferentes de dúvidas, né? De pensamentos, enfim, de questionamentos. Então, eu acredito que é algo tão individual que eu não conseguiria nem te dar uma resposta muito objetiva para isso. Eu realmente... E um conselho, assim, Gabi, para salvar vidas, eu diria, porque a dúvida tem um peso. Sim. E existem pesos que são extremamente pesados, são fardos, talvez que a pessoa carregue por muitos e muitos anos. Uhum. Você falou lá no início do nosso podcast, do nosso episódio, que você atendeu uma pessoa de 50 e poucos anos que ainda estava com dúvida da sua existência. Uhum. E eu fico pensando, porque às vezes tem dúvida que conduz, que leva a pessoa para um esgotamento total, físico, mental, Total. financeiro, Total. e por aí vai. Uhum. Que conselho de salvar vida, salvar essa vida, você hoje poderia dar? E eu gostaria que você fizesse algo bem assim, bem diretivo mesmo. Sua câmera é aquela ali, né? Olha para a câmera mesmo, assim, um conselho para salvar essa pessoa, porque nesse momento eu não tenho dúvidas que esse episódio vai alcançar pessoas. Amém. E eu tenho certeza que você pode ser usada como luz de Deus para trazer uma Amém. palavra de fé, de ânimo, de alívio, né? De renovo para essa pessoa. Bom, o mais objetivo que eu iria dizer é: não carregue o peso que não é seu. Nós vivemos sobrecarregados com dúvidas, medos, pensamentos que talvez não são nossos, Verdade. mas que o ambiente, as pessoas nos impôs. E nós vivemos segurando nessa mochila totalmente pesada que, se a gente tirar das costas e analisar tudo que está ali dentro, 98% daquilo que você está carregando não é seu, mas aquilo que as pessoas disseram sobre você. Ou aquilo que as pessoas disseram que você precisa ter, ou carregar, ou levar para a sua vida, né? Então, não carregar um peso que não é seu seria a forma mais ideal de se responder a isso. Muito bom. Eu sou totalmente livre, gente. Nossa, não carrego peso que não é meu. Não é não, querido? Com toda ótimo. certeza. Eu bem sei disso. Eu bem sei, né? É verdade. Ixi, eu sou livre. Gente do céu. Eu falava, nossa, é mesmo? Que coisa. É verdade. Olha, Gabi, agora a gente tá indo pro final do nosso programa. Infelizmente, né? Eu ficaria aqui por horas e horas conversando com você. E a gente chegou numa parte do programa que chama Pode Vender. O que é isso? É a parte em que a gente vai descobrir aonde que eu te encontro, aonde vende seu livro, qual é o seu Instagram, para onde que você tá, como que você atende. Então agora chegou a sua hora, Gabi. Eita. Pode vender. Então vamos lá, começando, pode vender. Bom, esse é o meu livro, O Peso da Dúvida. Ele está disponível na livraria da Vila, aqui no Shopping Flamboyant, aqui em Goiânia, mas também pode adquirir online no meu Instagram, Gabriela_Souzal, com ele no final. E meus atendimentos também, a priori, né? Neste momento, eu estou fazendo atendimento só pelo estágio, né? Algumas indicações por fora, mas irei abrir agenda a partir de maio. E eu acredito que esse livro será um grande diferencial para a sua vida. Mulher e homens também, né? Eu acredito que isso aqui serviria para qualquer um de vocês. E eu até coloco uma frase aqui, né? É tempo de transformar incertezas em caminhos de verdade. Porque a dúvida, ela só é debatida com uma coisa, a verdade, né? Então, quando nós descobrimos a verdade sobre nós, sobre quem somos e o que carregamos, enfim, a nossa dúvida, ela pode ser abatida. Ai, que bênção. Que isso. Tem alguma pergunta que nós não fizemos a você e você gostaria de ressaltar algo? Imagina, vocês fizeram todas possíveis. Maravilhoso. Então, para a gente encerrar, nós vamos para o nosso bate-bola, jogo rápido. Eita. De frente com isso. De frente com a Gabi. Uma realização. Família. É uma palavra só? Seu maior desejo? Eita. Ai, gente. Transformação. Sua maior inspiração? Deus. Amém.
Eu quero inspirar Outras mulheres. meu maior medo. Dúvida. A dúvida. Deus para mim é. Tudo. Eu quero encerrar os meus dias e as pessoas falarem isso sobre mim. Deixou um bom legado. Encerrou a carreira. É isso. Eu não teria como, né, chegar e não ter deixado um legado, né, daquilo que o Senhor requer de mim. Eu já comecei com 26 anos, vamos dizer. Comecei lá atrás, mas é evidente que com este livro é algo que sempre me falaram, né? Obra, livro, não se acaba. É um né? legado. É um legado. É um legado. Isso é um legado para os meus filhos, para os meus netos, né? Para a próxima geração. Mesmo que eu não esteja aqui, o livro fala por mim e o Senhor fala através dele. Amém. O que os meus filhos poderão esperar de mim? Uma mãe. Verdadeira mãe. É isso. Identidade em Foco fica por aqui. Foi um prazer estar com você nesse mais novo episódio. Se esse episódio inspirou você, você pode, nesse momento, compartilhar com seus contatos. Você pode curtir, ativar o sininho para sempre receber as nossas notificações. E hoje esteve conosco Gabriela Souza. Ela trouxe para nós esclarecimentos acerca do como eu posso tirar o peso da dúvida. Nosso propósito é esse, é acrescentar na sua vida espiritual, sua vida profissional, na sua vida pessoal, e eu tenho certeza que nós temos conseguido alcançar esse objetivo. Amém. Vambora, querida? Bora, lindo. É isso aí. Vambora, Muito obrigada, Gabi. Gabi. Ai, por eu que você ter vindo aqui agradeço. hoje. Muito obrigada mesmo, gente, Muito pelo mesmo. carinho, pela recepção de vocês e pelo Que convite. bênção que Deus une pessoas. Não é? Uma sanguínea sempre precisa de um melancólico, gente. Precisa. Olha. Que bom que nós nos conhecemos Que aquele bom. dia. Gente, eu vou ter que encerrar porque agora é papo de comadre, né? Vocês estão desse percebendo, né? Identidade em Foco fica por aqui e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.